Bom dia, paz do Eterno seja com todos. Eu só passei aqui para compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo tem início, na verdade, no capítulo 7. Era a festa dos tabernáculos. A família de Jesus subiu para Jerusalém e ele também foi, mas ele foi em oculto. A sua fama já havia se espalhado e as opiniões a respeito de Yeshua, do Senhor Jesus, eram as mais diversas, mas elas estavam divididas. Uns diziam que ele era bom, outros diziam que ele era enganador. Por causa disso, os judeus procuravam por ele. Na verdade, os judeus queriam matá-lo mesmo, queriam matar Jesus. No meio da festa, o Senhor Jesus sobe para o templo e começa a ensinar. E aí a Bíblia narra, diz que até os judeus que o ouviam se maravilharam com o ensino dele. Então o Senhor diz que a doutrina que ele estava ensinando, que ele estava apresentando, não era dele, mas era do Eterno, do Deus Pai. Bom, quando Deus criou o homem, eu fiz essa introdução para poder entrar nesse assunto. Quando Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, ele deu a ele um intelecto. Isso foi o que diferenciou o ser humano das outras criaturas. Ou seja, a capacidade de pensar. E através dessa capacidade, o homem recebe uma coisa que alguns definem como livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não existe mais por causa do pecado. Então o que restou para o homem foi a livre agência, que é a capacidade de agir, capacidade de escolher e de decidir por si mesmo, segundo e conforme a sua própria consciência e a sua vontade, mesmo que essa consciência, essa vontade sejam influenciados de perto pelo pecado. Por isso, todo ser humano é crítico. Porque ele pensa. Então, por isso, todo mundo sempre tem a sua própria opinião a respeito de tudo, do que conhece e do que não conhece. E o que é opinião? Opinião, então, nada mais é do que a forma, a maneira de cada um de pensar, de tomar uma posição a respeito de algum fato ou de algum assunto, de algum acontecimento. Então, a opinião, ela é pessoal. Por isso que se diz que opinião não se discute, opinião se respeita, porque todo mundo merece respeito. Então, essa opinião, ela varia de pessoa para pessoa, de acordo com a experiência pessoal de cada um. Por isso, as mais das vezes, a opinião é baseada num sentimento, num gosto ou então numa informação qualquer. Agora, ensino é uma outra coisa. O Senhor Jesus estava ensinando. Então, o que é ensino? Ensino é uma forma de você transmitir conhecimento. São informações a respeito de determinado assunto ou de determinado tema, mas essas informações, elas são baseadas num conjunto de conceitos e definições que acabam formando uma doutrina. Ensino é instrução. Então a base da instrução está justamente nesse conjunto de doutrinas. Por isso que o ensino não é pessoal. Não pode ser pessoal. Se for pessoal, deixa de ser ensino. O que faz de uma pessoa ser discípulo é a capacidade dela de receber a doutrina do mestre. Lá em Marcos, no capítulo 16, nos versículos 28, 19 e 20, o Senhor diz o que ele quer da igreja. Ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, a questão não é simplesmente você ser crente, você tem que ser discípulo. Não basta ser crente, é necessário ser discípulo. E para ser discípulo, você precisa ter a marca do mestre. Você precisa conhecer o mestre, receber
o ensino e a doutrina do mestre. Então, o que faz uma pessoa ser discípulo? É ela permitir ser instruída de acordo com os ensinamentos do mestre. Então, ela começa a se despir, ela começa a se desapegar, ela começa a deixar as opiniões dela de lado e passa a se preencher, a se encher com os ensinamentos, com o ensino, a doutrina do mestre. Quanto mais ela receber esses ensinamentos, quanto mais ela pôr em prática no seu dia a dia esses ensinamentos, essa pessoa começa a pensar, ela começa a agir, ela vai começar a escolher, julgar igual o mestre. Então, pensar, agir e julgar, na verdade, se chama mentalidade. E a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente, a mentalidade de Cristo, para que nós possamos ser discípulos. O Senhor Jesus diz: não é discípulo maior do que o mestre, não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, o discípulo tem que ser igualzinho, a cópia fiel do mestre. Então, nem sempre a nossa opinião vai estar de acordo com a verdade sobre alguma coisa que nós estamos pensando. E aí é que existe uma grande diferença entre pensar e conhecer. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer o Senhor. Jeremias falou isso, Oséias falou isso, profetas falaram isso e até Pedro falou isso. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, não basta só crer, você precisa conhecer. Para você conhecer, você precisa receber o ensino. Deixar as suas opiniões de lado e passar a ter a mente de Cristo, o ensino de Cristo. E aí, tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que nós vamos fazer, que nós vamos escolher, nós vamos agir, o que é que nós fazemos? Nós vamos consultar a opinião do mestre. O que o mestre fala a esse respeito? O que agrada ao mestre? O que é melhor? O que agrada a Deus? Então, outra coisa também interessante é que uma das diferenças entre os discípulos do Senhor Jesus e a multidão de seguidores do Senhor Jesus era essa. Na verdade, os discípulos recebiam os conhecimentos que o Senhor Jesus transmitia, mas a multidão só achava alguma coisa. A multidão tinha opinião a respeito de tudo. A multidão tinha opinião a respeito de milagre, tinha opinião a respeito do que ele falava, mas ela não recebia os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, pensar ou achar pode ser de qualquer forma, mas para conhecer só pode ser se você receber o ensino. Se você praticar esse ensino, se você tiver uma vida de relacionamento com o mestre através de ensino. Então, nós só podemos ter uma vida de relacionamento com Deus se os ensinamentos de Deus estiverem em nós, se eles estiverem dentro de nós. E é exatamente o que o Senhor Jesus vai falar lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 21 e 23, ele vai falar: aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras. Se alguém guarda as minhas palavras, esse é o que me ama. E a recompensa para isso é que ele vem e se manifesta na vida dessas pessoas. Então, na verdade, quando a pessoa passa a receber o ensino da palavra de Deus de forma correta, de forma sistemática, tudo certinho, e ela crê sinceramente nessa palavra, então essa pessoa, ela começa a se libertar, ela se liberta das opiniões. Sim. E aí o que acontece é que, na verdade, a grande maioria dos problemas que as pessoas sofrem é por causa de pensamentos, é por causa de opiniões que começam a povoar a cabeça da pessoa. A pessoa começa a ficar povoada de pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de depressão, pensamentos de ansiedade. Começa a ficar povoado. E começa a ter opiniões que começam a causar um efeito
catastrófico, destrutivo na mente dessa pessoa. A mente dessa pessoa começa a ficar uma caçamba de lixo ambulante. Então, quem quer ser discípulo de Jesus Cristo precisa receber a palavra do Senhor, a palavra de Deus, porque é a palavra que salva. E aí a Bíblia vai dizer que a salvação vem no momento em que você recebe a palavra de Deus, aceita essa palavra como verdade para a sua vida. É a verdade que liberta, é exatamente essa, é a verdade das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a verdade do mundo só leva para o tormento, só leva para a aflição, só leva para o medo. Sim, só leva para ansiedade, deprime, enfim. Então, na verdade, você começa a ser liberto, você começa a conhecer essa verdade. Sabe qual é o momento? No momento em que você está sendo confrontado. No momento que você está sendo confrontado com a doença, no momento que alguém vem e traz uma informação para você para te derrotar, para te derrubar. Ah, isso não vai dar certo. Olha, isso aí, fulano morreu, fulano tá isso, fulano não conseguiu, fulano tentou, fez, aconteceu. E aí você vai para a verdade. Aonde está a verdade? A verdade está nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, na palavra de Deus, dos apóstolos, dos profetas. Então você vai para lá e você começa a ver a opinião de Deus a respeito de tudo isso que você está enfrentando. E aí você crê nessa palavra, você se agarra nessa palavra, você esconde essa palavra dentro de você e ela começa a quebrar essas correntes, ela começa a limpar a sua mente, ela começa a trazer paz para você, ela começa a te aliviar, ela começa a te levantar, ela começa a te animar. Então você começa a perceber que essas opiniões, na verdade, não são verdade, são simplesmente opiniões. Amém? Certinho? Então tá bom. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.